os filhos já não vão obedecer aos pais, as pessoas serão arrogantes. Ele cita um leque de características, cerca de 20 características da sociedade dos últimos tempos que tornam os tempos trabalhosos. Mas depois que ele acaba de citar fazer essa lista, ele termina no versículo 5 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ele diz assim: fuja destas pessoas, separe-se destas, abra distância com eles, não se misture com eles, porque tudo que tem de religião é apenas aparência, é apenas forma. Parecem da igreja, mas não são da igreja. Daí que, ao meditarmos neste tema, ser chamados a sermos fiéis aos mandamentos de Deus, eu gostaria que pudéssemos explorar bem o tema amanhã, mas hoje eu gostaria de introduzir a vós que ninguém pode ser chamado a ser fiel aos mandamentos de Deus se antes não aceitar o chamado à salvação. Antes de ser chamado a ser fiel aos mandamentos de Deus, Deus faz um primeiro chamado, e este é o chamado a quê? A salvação. Só aqueles que aceitam o primeiro chamado, o chamado à salvação, estes sim, recebem outro chamado. E este é qual? De ser fiéis. Porque a fidelidade nossa é mera reação à fidelidade de Deus. Nós só nos tornamos fiéis a Ele porque antes de sermos fiéis, Ele é fiel. E louvamos a Deus, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. A fidelidade de Deus é dele mesmo. Podemos conferir isso em 2 Timóteo. Aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13, a palavra claramente nos diz: mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a quem? A si mesmo. Este é Deus que nos chama à fidelidade. Ele é tão fiel que por causa da fidelidade dele, o sol brilha tanto para os bons como para quem? Para os maus. É por causa da fidelidade dele que o ar é respirado tanto para os bons como também para quem? Para os maus, porque, irmãos, Deus é bom demais. Ele é fiel e a sua misericórdia, como diz o salmista, não tem limites. Daí que ao começarmos este congresso, eu gostaria de convidar a vossa atenção para esse texto, que voltaremos para ele amanhã para esmiuçá-lo bem. O texto encontra-se na primeira epístola de João. A primeira epístola de João, no capítulo 5, o versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Amém? Vamos inclinar o rosto para orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, nosso Criador e Mantenedor, o Deus que tudo vê e tudo faz bem, viemos na Tua presença para Te adorar, conscientes de que a Tua mão não está curta para salvar, nem Teu ouvido surdo para nos ouvir. São nossos pecados que eclipsam a nossa relação contigo. Por isso, ao virmos na Tua presença, queremos confessar cada um deles em nome de Jesus. Perdoe-nos e nos purifique de todo mal, para que ao meditarmos na Tua palavra, Cristo e Ele somente seja exaltado e todos nós saiamos edificados para a eternidade. Pois rogamos em nome de Jesus. Amém. Prezado povo de Deus, conforme fizemos referência, não é possível recebermos o chamado à fidelidade aos mandamentos de Deus
se antes não recebermos o primeiro chamado? Por que é que precisamos atender a este primeiro chamado? Confira comigo o que diz o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53, o versículo 6, diz a palavra de Deus, em Isaías 53, o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: em verdade, todos nós. Em verdade, quem? Todos. Quando a palavra diz todos, quem são todos? Todos são todos, sem exceção. Não há aqui grande nem pequeno, não há rico nem pobre, não há judeu nem gentio, todos. A Bíblia diz que porque todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de quem? Louvado seja Deus. Enquanto todos andávamos errantes, cada um se desviando para o seu próprio caminho, o chamado da salvação é estendido para quem? Para todos, enquanto andavam todos quê? Errantes. Para perceber esse chamado, precisávamos viajar para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vocês vão se lembrar perfeitamente, quando Adão e Eva foram plantados no jardim, antes mesmo de solicitarem ajuda, antes mesmo de pedirem socorro, clamarem por socorro, é Deus que inicia. O que é que eu estou a querer trazer à vossa atenção? O chamado para a salvação é sempre iniciado por quem? Por Deus. Ele não quer saber qual seja a condição em que estejamos. Ele não quer saber qual seja o nível de degradação a que estejamos. É Ele que toma a iniciativa. Porque assim o fez lá desde o princípio, conforme nos explica Gênesis, o capítulo 3, o versículo 9. É Deus que naquela tarde andou pelo meio do jardim procurando por quem? Por Adão e Eva. Onde estáis? Esse é o primeiro chamado à salvação. Um Deus que vai atrás do pecador. Sabe? Enquanto dura a passagem nossa pela face da terra, muitas vezes como pecadores, nós temos a tendência de competir uns com os outros, procurando quem é mais fiel do que o outro, quem é melhor do que o outro. Os pecadores têm essa tendência de compararem-se uns aos outros, e até mesmo quando vamos para a igreja, há essa tendência de irmos com uma atitude de julgamento. Você olha para alguém e talvez em teu coração nutra uma ideia torpe de que eu pelo menos estou melhor do que este. Talvez a mensagem do chamado à salvação não caiba a mim. Por isso eu gostaria de trazer a atenção de todos nós. O profeta Isaías diz todos, porque todos nós estávamos em potência, potencialmente estávamos na presença de Adão e Eva, potencialmente. Ao se afastarem de Deus, Adão e Eva, potencialmente todos nós, sem exceção, ficamos afastados da glória de Deus. Não é em vão que mesmo o apóstolo Paulo, muitos anos depois que ele surge, muitos anos depois ele enfatiza o mesmo princípio, conforme ele o faz aqui em Romanos, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23. Ele disse, porque todos fizeram o quê? Quem é que pecou? Todos. Todos pecaram, é o que o Romanos diz. Todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus. Irmãos, nós não fomos criados para ser uma miséria. Não fomos criados para ser uma desgraça. Certamente já ouviste aquela história que eu muitas vezes gosto de contar, a história de Philip Boudaiquin. Philip Boudaiquin, um rapaz que criou aquele jogo eletrônico da baleia azul. Quando Philip foi levado ao tribunal em 2007, ao ser julgado, porque é que criou um jogo que as pessoas morrem por ele? Porque esse jogo que Philip criou,
a última fase desse jogo, esses jogos eletrônicos, esses jogos do computador, o nome do jogo é Baleia Azul. Ela insinuava para as pessoas terem que assistir filmes de terror assustadores. E a 50ª fase do jogo é que o autor, o jogador, nesse caso, a pessoa que estiver a jogar, tem que se suicidar. Vocês sabem que nós estamos a viver o setembro quê? Amarelo. O setembro amarelo em que o mundo todo se sensibiliza contra este fenômeno mau, chamado o quê? Suicídio. Algumas vezes quando você pensa nisso, pensas que está a acontecer muito longe. Não aconteça na igreja. Acontece na igreja. Porque o inimigo continua atento. Filipe Budeikin, depois que foi apresentado ao tribunal e perguntado se realmente criou o jogo mesmo para matar pessoas, ele disse sim, eu criei o jogo para matar pessoas, mas eu só queria ajudar. Ele disse, eu só queria quê? Ajudar, mas ajudar em que sentido? Ele disse, porque olhando para este mundo, eu consigo ver 2 níveis de pessoa. Tem pessoas que são mesmo pessoas, mas tem outros que são mero lixo biológico. Será que no mundo existe alguém que seja lixo biológico? Irmãos, é essa mentira grande que o diabo tende a enfatizar, a engordar, a alimentar, que algumas vezes, quando não reconhecemos, aceitamos a nossa condição de que todos somos pecadores, chegamos a um nível, a uma fase de nossa vida que vivemos de qualquer maneira como se fôssemos já não tem cura, como se a nossa situação já não tivesse cura. A Bíblia diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas louvado seja Deus, porque é Deus que fez cair sobre si o pecado de quem? De todos. Você não é um lixo biológico. Você é precioso para Deus. Você só está vivo porque você é precioso para Deus. Não importa a mentira que Filipe que tentou trazer para a humanidade. A mesma mentira que algumas vezes o inimigo tem sussurrado no ouvido de muitos. A pensar que você já não presta para nada. Você não é muito importante. Todos pecaram, sim. Todos estão destituídos da glória de Deus, sim. Mas é Deus que fez cair sobre si o fardo de todos, não de alguns. Irmãos, o chamado para a salvação não é discriminatório, não é elitista, não há uma elite que o Senhor prioriza em detrimento de outros. Todos nós, grandes e pequenos, tudo o que o Senhor espera é que reconheçamos a nossa condição. E a pergunta que se faz é, será que você reconhece a tua condição? Você vai se lembrar que quando Deus vem para Adão e Eva, esse Deus que sempre toma a iniciativa e diz onde está. Adão teve que assumir a sua relação, assumir que o relacionamento estava quê? Quebrado. Porque é isso que a distância de Deus faz. A distância com Deus produz medo, produz preconceito. De repente, você desconfia de todo mundo, parece que todo mundo é inimigo. Você começa a fugir até as pessoas, você se esconde de todos. É isso que o pecado faz. O pecado rouba a nossa paz. O pecado nos afasta de tudo que é bom. Mas mesmo que todos estejam afastados de Deus, o profeta Isaías nos traz essa mensagem de esperança. O que é que eu estou a querer dizer, prezada igreja de Deus? O chamado à salvação é uma carta de amor para cada um de nós, aberta para todos. O Senhor nos chama sem fazer inventário de nossos pecados. Sabe, os seres humanos têm a tendência de tentar investigar até a vida alheia. Tentar fazer um inventário da conduta alheia. Algumas vezes até viemos mesmo para a igreja, mas por causa dessa tendência de não reconhecermos que todos pecamos e tudo que todos precisamos é da glória de Deus, é da graça de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza esse elemento aqui no versículo 23 que nós acabamos de ler. Depois de ler assim, todos
pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o que é que depois ele diz no versículo seguinte, o versículo 24? Ele é assim, sendo justificados gratuitamente, por quê? Pela graça. Irmãos, ninguém aqui está em condições de gabar-se de nada. Este é o segundo congresso que nós estamos vivendo nesta igreja metropolitana. Há aqui pessoas, aqui mesmo neste templo, se calhar, quando ainda só era alpendre, se calhar, há num canto onde estava sentado uma pessoa que hoje já não está aqui, mas esteve no congresso passado. Não é por uma questão opcional, não está aqui, talvez porque já lhe levaram para o cemitério, descansa. Não está aqui, possivelmente porque neste momento está condenado a um leito de dor, onde já não consegue se levantar. Não está aqui, talvez porque está guardado no cambiote ou em nenhum outro lugar, numa cadeia. Mas louvado seja Deus, mesmo que todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, estão destituídos da glória de Deus, a sua graça ainda é tão abrangente que se estendeu a cada um de nós e estamos aqui hoje. Porque é um Deus que tomou sobre si, carregou sobre si o fardo de toda a humanidade. Mas a pergunta que se faz é, será que você aceita ceder o teu fardo? Porque Ele disponibilizou para todos a salvação. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Naquele texto magistral que todo cristão sabe, de João capítulo 3, versículo 16. O que a Bíblia diz? Porque Deus fez quem? Amou quem? Amou a todos, esses todos que pecaram, estes todos que estão destituídos da glória de Deus, esses são os tais todos que fazem parte do mundo que Deus amou. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Deus amou os gatunos, Ele amou as prostitutas, Ele amou os vigaristas, Ele amou os adúlteros, Ele amou os feiticeiros, Ele amou todos os pecadores. Não importa qual seja a tua situação de pecado, Ele amou a todos. É por isso que quando nós aceitamos o chamado à salvação, precisamos reconhecer a nossa condição primeiro. Como é que eu estou? Será que eu sei que a condição que eu estou só promove desgraça para mim mesmo? Porque, irmãos, o pecado não abona nada para ninguém. Controla só. Se você tem algum pecadinho de estimação, não importa qual seja, talvez seja o pecado do adultério. Quando você é adúltero, talvez a tua esposa ou o teu marido não sabe, mas você sabe mesmo, você sabe que é adúltero. Você não tem paz completa, você vive sempre como um endividado, você vive sempre com alguma culpa, até o teu comportamento é alterado. Algumas vezes você se torna bondoso sem razão. Algumas vezes você se torna arrogante sem razão. Porque é isso que o pecado faz. Ele provoca medo, provoca preocupação, provoca um estado de alerta constante. Mas sabe, louvado seja Deus, porque a sua misericórdia, o seu amor está disponível para todos. Por isso é que Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há somente em quem? A redenção só está somente em quem? Em Cristo Jesus. A nossa redenção não está nas nossas obras. A nossa redenção não está numa mera obediência. A nossa redenção está em Cristo. Mas há necessidade de reconhecermos esse Cristo como Senhor das nossas vidas. A pergunta que se faz é, será que eu já o reconheço como Senhor da minha vida? Porque quando Ele é Senhor da minha vida, a palavra de Deus não vai causar coceira nos meus ouvidos. Se lembram do texto de Timóteo 4, versículo 3? Um dos sinais do tempo do fim, 2 Timóteo 4, versículo 3, a Bíblia diz que nos últimos tempos, depois de falar daqueles sinais do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, ele retoma o mesmo tópico, Paulo, já no quarto capítulo, no versículo 3. O que ele diz? No capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, o que vai acontecer é que eles não terão mais gosto pela sã doutrina. Deixa que eu leia mesmo. Ele é assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Outras versões dizem assim, não suportarão a sã
doutrina, um ensinamento bíblico já não é querido, já não é bem-vindo. Parece que quem muito aceita coisas da Bíblia é boelo, é panco. Esse está ultrapassado, não é esperto. Parece haver essa percepção quando Deus deste mundo assume o controle, quando os teus ouvidos estão atacados por essa coceira, que na verdade quem causa essa coceira é o inimigo, o diabo, Satanás. Eles já não suportarão. Talvez você quando não suporta, experimenta só. Quando a coceira do ouvido causada pelo diabo te ataca, algumas vezes você até tem Bíblia. Hoje em dia a Bíblia está em todo lugar. Tem em formato eletrônico, tem em formato impresso. Você tenta abrir a Bíblia. Qualquer outra coisa, se você quiser ler uma novela, em uma semana o livro da novela todo acabou. Mas tenta ler a Bíblia. Assim mesmo que você abre a Bíblia, de repente o sono que você tem procurado todas as noites, na tal hora mesmo o sono começou a te atacar. Coceira no ouvido. Quando a coceira te atua no ouvido, até mesmo quando você prega a palavra, se o pregador não tiver a fazer o teatro que você próprio quer ver, se o pregador não tiver a corresponder com a tua expectativa, porque tem que ser coisa que te cuia, que gostas, que te faz bem, se ele não tiver a falar a favor daquilo que está a favor de sua vida, de repente você começa a ficar irritado. Por isso é que Paulo diz assim: eles cercar-se-ão de quê? Eles estarão como tendo coceira nos ouvidos. Eles reunirão para si próprios mestres que estão de acordo com as suas próprias vontades. Essa é a crise dos últimos dias, em que o ser humano celebra estar na presença de alguém que lhe faz rir desde manhã até a tarde. E depois você lhe pergunta: como é que foi o evento? Não, foi muito bom, me cuiou muito. Aprendeste o quê? Nada, só me cuiou. E algumas vezes, até mesmo quando vamos para a igreja, quando nos esquecemos da nossa necessidade de um Salvador, que não só nos salva pela graça, quando nos esquecemos da necessidade de um Deus que toma sobre si o fardo de todos, algumas vezes vamos para a igreja vazios, entramos vazios e saímos vazios. Mas eu gostaria de trazer a vossa atenção, prezados irmãos, neste congresso: esse não é o desígnio de Deus. O nosso Deus é tão misericordioso. Se eventualmente alguém já é vítima de coceira do ouvido, o Senhor trouxe esse congresso de reavivamento espiritual para curar essa coceira em nome de Jesus. Para que você aprenda a amar a palavra, não apenas aqui no congresso, mas amá-la mesmo lá na tua casa. Porque aqueles que realmente são salvos, aqueles que responderam positivamente ao chamado da salvação, eles reconhecem a sua fraqueza. E como um grande teólogo dizia: eu oro por ser fraco. Eles, reconhecendo a sua fraqueza, estarão dependendo de Deus, porque saberão que não há segurança em nenhum lugar senão em Deus. O mundo tem muitos lugares onde busca a sua segurança. Alguns, sua segurança está nas suas conexões, as pessoas que eles conhecem. Aqui ninguém me mexe. Eu sou conhecido do A, sou conhecido do B, o governo me conhece. Alguns, a sua segurança talvez esteja na conta bancária. Eu não conheço todos os zeros que estão depois do número. Os que estão à direita, não estou a falar dos zeros à esquerda. Os zeros à direita, eu não conheço todos. Por isso, estou seguro, porque a minha conta está lotada. Alguns que buscam segurança, talvez, naqueles guardas, os protetores que estão lá em volta da sua casa ou do seu local de trabalho. Isso fez-me lembrar uma história engraçada que o pastor Kawoso conta num dos seus sermões. O pastor Kawoso contou a história de um amigo dele que sofria de muitos furtos. Eu sei que os sermões dele estão no YouTube, muita gente ouviu esta parte. Onde ele disse: o amigo, como sofria de muito furto, ele foi comprar pitbulls, cães grandes. Sabe, o pitbull dá um bafo que assusta. Você, quando passa perto da caixa onde se guarda um pitbull, o bafo dele em si é suficiente para você não mais perguntar se tem cão. Mas eu fiquei a rir quando ele disse:
O dono dos pitbulls um dia chegou, ele que foi buscar os pitbulls para lhe guardar, um dia chegou e os tais pitbulls é que foram roubados. O guarda foi levado. Esse é o mundo em que nós vivemos, onde todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Um destituído da glória de Deus é perigoso. Um destituído da glória de Deus não respeita ninguém, nem respeita nada. Vive de qualquer maneira. Pode rir contigo agora, mas é o mesmo que vai te assassinando e te comendo devagar. E hoje existe uma maneira muito subtil de assassinar pessoas, assassinando o caráter, borrando a imagem de outra pessoa à distância, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas louvado seja Deus, esse Deus não nos deixa sozinhos, porque existe essa justificação pela graça que Ele nos dá, que ninguém merece. Ninguém recebe o convite, o chamado à salvação por mérito. Ninguém merece. Porque Deus amou o quê? É o mundo todo que Ele amou. Amou os bruxos, amou as bruxas, amou os feiticeiros, amou a todos. Mas só que aqui mesmo João estabelece uma diferença. Esse Deus que amou o mundo, o amou de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, o único da sua substância, o único como Ele, o único que diz, quem vê a mim, também vê quem? Ao meu Pai, João 10, versículo 30. Este que depois diz, para que todo aquele que faz quê? Já viu a diferença? O amor é para quem? É para todos, o amor é para todos. Mas só que a questão da salvação, a questão de ser chamado para a salvação tem uma implicação. Qual é a implicação? Aquele que crê. A pergunta é, estamos a celebrar um reavivamento espiritual, congresso de reavivamento espiritual. Alguns de nós fomos a tempos de reavivar a nossa cozinha. Amanhã a refeição vai ser top, porque a cozinha está bem reavivada. Alguns de nós fomos a tempo de reavivar o nosso guarda-fato, porque amanhã vai sair um fato que nunca ninguém viu, um sapato que nunca ninguém viu. O guarda-fato está bem reavivado. Alguns de nós, se calhar, reavivamos qualquer outra parte, mas algumas vezes nos esquecemos de onde o Senhor quer reavivar a nossa vida espiritual, a nossa crença, porque somente aquele que crê. Como é que está a tua crença? Amigos, a nossa crença não é medida pela quantidade do serviço que prestamos a Deus. Ele não precisa do nosso serviço. O nosso Deus não é um Deus que se relaciona conosco de forma transacional, que eu faço e tu fazes, chalifeta, empatou, pagou. Não há transações com Ele. Ele é um Deus cheio de misericórdia, que tudo que prestamos, qualquer serviço que prestamos, na verdade, é manifestação da sua glória, é manifestação da sua glória sobre nós, porque este Deus que fez cair sobre si o pecado de todos, Ele nos ama tanto e por isso nos quer salvar. Ele quer salvar a ti, quer salvar a mim, para que venhamos merecer o segundo chamado, o chamado a ser fiel aos seus mandamentos. Amanhã nós estaremos meditando neste tema, chamados a ser fiel aos seus mandamentos. Mas não é possível receber esse chamado sem antes não respondermos positivamente ao chamado da salvação. Eu não sei qual é a tua condição, não sei qual é a tua situação, não sei como é que foste vivendo ao longo deste ano todo, nem sei como tem sido a tua vida todos os dias. Talvez você está vindo de uma família onde você é um desprezado ou uma desprezada. Você é tido como uma pessoa que não tem juízo, que não presta para nada. Talvez você é alguém que o teu serviço não te respeita, não te classifica, não te vê como ninguém, não te vê como alguém que merece a confiança. Mas eu quero te dizer, este Deus que amou o mundo, ao amar a todos, você é uma das pessoas que Ele amou também. O Senhor te ama e Ele não te ama de brincadeira. Ele não quer brincar de te amar.
Ele te ama tanto que tudo que está esperando de ti é a tua crença, a tua vontade, essa tua liberdade de dizer: Senhor, eu te quero dar uma chance. Eu quero aceitar esse segundo chamado. Prezada Igreja de Deus, neste momento, eu gostaria de fazer um pequeno apelo. O apelo começa para mim mesmo. Se eu já aceitei o chamado para a salvação, ali sim, eu posso estar pronto para receber o outro chamado de ser fiel aos mandamentos de Deus. Tem aqui alguém que já aceitou o apelo do chamado à salvação? Eu sou o primeiro deles. Eu preciso de um Salvador. Tem alguém que também precisa de um Salvador? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos inclinar o rosto para orar. Se não for incômodo, podemos colocar-nos de pé. Aqueles todos que levantaram as suas mãos, coloquem-se em pé. Porque neste começo deste sábado, nós teremos uma festa daqueles como vocês que aceitaram o chamado da salvação. E ao aceitar esse chamado, eles decidiram não apenas findar em aceitar teoricamente o chamado. Eles aceitaram literalmente o chamado e por isso decidiram ser batizados. Eu gostaria já de lhes convidar que venham aqui na frente. Os que vão ser batizados podem vir aqui na frente enquanto nós vamos orar. Estes irmãos ouviram o chamado de Deus. Ao ouvir esse chamado, eles querem fazer parte da família de Deus. E eles querem fazer parte desta família pelo ato do batismo. Porque você não pode dizer que ouviu o chamado, porque a única maneira de afirmar essa crença, segundo Jesus Cristo, e vocês podem conferir isso depois, em Marcos, o capítulo 16, o versículo 16. Não se esqueçam de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não faça quê?